Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo com o intuito de apresentar para vocês um resumo do capítulo do livro Lições de Didática que eu passei para vocês lá na parte da plataforma Moodle, né, do Ava e Moodle. E esse livro ele traz um capítulo que é justamente os conteúdos, os conceitos que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Traz para nós as metodologias e as perspectivas que existem dentro da didática. O capítulo desse livro, ele também é escrito pela Pura Lúcia Oliver Martins e ele é intitulado como As Formas e Práticas de Interação entre Professores e Alunos. Então esse vídeo ele vai funcionar como uma espécie de revisão daquilo que nós já trabalhamos e também vai funcionar como uma carga horária EAD para que nós complementemos, né, a nossa carga horária. Muito bem. Então, dentro da disciplina de didática, dentro do campo de conhecimento da didática, a gente vai estudar, né, essas perspectivas, essas metodologias que existem, que trazem para nós uma discussão justamente das formas e das práticas de interações, os tipos de interações que existem entre os professores e professoras e os alunos. Muito bem. A didática, ela é muito importante porque ela traz para nós essa discussão, né? Ela remete à importância em que a didática, esse campo do conhecimento, possui na formação do professor e que muitas vezes, na maioria dos casos, ela é compreendida como uma somatória de métodos e técnicas que existem dentro do ensino. No entanto, a didática, como nós já vimos, ela vai muito além disso, não é mesmo? Nós vimos que existem várias metodologias, várias formas de se trabalhar dentro do campo teórico, de se trabalhar com os nossos alunos. Então, a principal pergunta que nós colocamos é como devemos ensinar determinado conteúdo em sala de aula? Muito bem, como que nós devemos trabalhar esses conteúdos com nossos alunos? E a didática ela nos ajuda a responder a essa pergunta. Bom, dentro da didática existem métodos e existem técnicas. Então vamos diferenciar o que é um método e o que é uma técnica de acordo com a literatura que nós estamos utilizando. Método, para a nossa autora, para a didática, significa que é o elemento unificador e sistematizador do processo de ensino, que determina o tipo de interação a ser estabelecida entre o professor, alunos, conteúdos, conforme a orientação que o fundamenta. Então, o método é aquilo que vai unir, né, que vai sistematizar todo o processo de ensino e aprendizagem, toda a interação que existe entre o professor ou a professora, alunos e os conteúdos. Para que o método ocorra, nós utilizamos de várias técnicas ou vários recursos também. As técnicas, de acordo com a literatura, são as instâncias intermediárias, são os componentes operacionais de cada proposta metodológica, que viabilizarão a implementação do método em situações práticas. Então, para que nós implementemos o método, nós vamos nos utilizar de várias técnicas diferentes para justamente aplicar aquele método em uma situação prática. Nós podemos utilizar como técnica, por exemplo, um sinônimo de recursos, né? Quais recursos que nós utilizaremos na nossa sala de aula. Então, dentro da didática, nós temos ali, de modo geral, 4 tipos de perspectivas, 4 tipos de metodologias diferentes para a didática. E deve ser pontuado também que esses 4 tipos, eles nascem, eles acontecem dependendo do contexto histórico em que nós estamos situados. Por exemplo, a primeira perspectiva de transmissão-assimilação, ela vem de um contexto histórico. As perspectivas de aprender a aprender e aprender a fazer, que são perspectivas diferentes, elas nascem também em um outro contexto histórico. E a quarta perspectiva, né, mais atual ou mais nova, podemos colocar assim, que é a sistematização coletiva do conhecimento, ela vem num contexto histórico mais recente. Muito bem, então vamos analisar essas 4 perspectivas que nós já estudamos
mas agora de acordo com essa nova literatura, esse capítulo da mesma autora. Correto? Então vamos iniciar pela transmissão-assimilação. Bom, como nós já vimos, a perspectiva de transmissão-assimilação, ela se remete àquilo que hoje nós conhecemos como método tradicional de ensino. E ela nasce com um pensador da pedagogia, com um pensador da educação, que é o Johannes Amos Comenius. E ele é considerado o fundador da didática moderna, aquele que repensou a didática como nós entendemos hoje. E o Comenius, ele é muito importante, pois ele faz uma transição de um tipo de pensamento em que o ensino, a aprendizagem, ou melhor dizendo, a didática, ela era imaginada, ela era pensada como uma interação privada, uma interação particular entre um professor e pouquíssimos alunos, e ele muda esse tipo de pensamento da didática para um sistema coletivo. E justamente o lema que está por trás da didática de Comenius é o seguinte: ensinar tudo para todos. Então, é ensinar todos os conteúdos, tudo que se pode ser ensinado para todos os alunos possíveis, correto? Então, ele sai de um sistema mais recluso para um sistema mais coletivo. E a organização do trabalho pedagógico, segundo Comenius, se organiza em uma hierarquia de funções, em que o professor ele vai ter o papel acima na hierarquia, ele seria uma espécie de inspetor supremo, e ele vai atuar com uma habilidosa vigilância, ou seja, ele vai verificar, vai vigiar, se de fato a turma apresenta desempenho ou não. Geralmente o professor ele vai ter alguns auxiliares ali, dentro dessa perspectiva do Comenius, e a sua didática, conhecida como transmissão-assimilação, ela se dá por aulas expositivas essas que vão transmitir o conhecimento, correto? Então, o aluno, dentro da perspectiva de Comenius, dentro da transmissão-assimilação, ele é considerado uma tábula rasa, ou seja, ele é um receptor, e cabe ao aluno aprender, ou seja, assimilar os conteúdos, assimilar os conhecimentos. Dentro dessa perspectiva da transmissão-assimilação, nós temos o seguinte cenário. Nós temos o professor que transmite conhecimento ao aluno e o aluno ele assimila este conhecimento. Então, o professor é aquele que detém o conhecimento e o transmite, ou seja, ele é o centro do processo. Por outro lado, o aluno ele é considerado uma tábula rasa, ou seja, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que vai aprender, vai assimilar conteúdos. Afinal de contas, ele não os possui, correto? E o aluno é a tábula rasa, ele é o receptor passivo e ele é conduzido pelo mestre, ele é conduzido pelo professor. Posteriormente, após Comenius, foram criados alguns passos, correto? Para que a gente formalize essa metodologia da transmissão-assimilação. E nós estudamos os passos formais de Johann Friedrich Herbert, em que ele divide uma aula em 5 etapas, em 5 passos: o de preparação, a apresentação, a assimilação, generalização e, por fim, a aplicação. E esses passos que ocorrem na sua metodologia, que ocorrem na sua didática, vão acontecer por meio de algumas técnicas. Por exemplo, técnicas de aulas expositivas, exercícios e demonstrações. Muito bem, então os passos formais de Herbert são o seguinte. Inicialmente nós temos a aula com uma preparação do aluno, onde o professor ele recorda a lição anterior, ele recorda as aulas anteriores, de modo a despertar o interesse nos alunos. Afinal de contas, ele faz algumas proposições, algumas afirmações acerca do conteúdo que será ensinado, os novos conteúdos. Posteriormente, nós temos uma apresentação do conteúdo novo este que deve ser assimilado pelos alunos em aulas expositivas. Temos a assimilação deste novo conteúdo por meio de comparações daquilo que já foi conhecido,
juntamente com os alunos. Encaminhando para o final, temos a generalização, e aí sim por parte dos alunos, em que o aluno ele deve identificar os fenômenos que foram explicados e vai relacioná-los com os conteúdos recém-adquiridos. Então, temos ali uma generalização. E, por fim, temos a aplicação. A aplicação, ela se dá por meio de exercícios, por meio de exemplos, daqueles conteúdos que foram recentemente assimilados, que foram recentemente adquiridos. Então, como nós já vimos, para que uma aula, segundo o Herbert, ocorra, nós utilizaremos de aulas expositivas, de exercícios e de demonstrações e exemplos, né, para a nossa aula. Temos também uma nova perspectiva que surge ao final do século XIX, e é a perspectiva do aprender a aprender. Ela surge ali com os teóricos a partir do fim do século XIX e o início do século XX, e ela é fundamentada numa visão existencialista. Afinal de contas, ela considera a natureza humana como mutável, como nós estamos sempre em mutação. A essência dessa perspectiva, a essência dessa metodologia é que o aluno ele está sempre em desenvolvimento, ok? A educação ela é compreendida como uma condição do desenvolvimento natural das pessoas. Então, para que as pessoas se desenvolvam, é necessário a escolarização, é necessário o desenvolvimento também da educação. E a escola, ela acaba se apresentando, se caracterizando como um laboratório de vivências democráticas. Então, nesse sentido, para que a gente possa exemplificar, nós temos ali uma transição do que seria transmissão do conteúdo para uma redescoberta do conteúdo, do conhecimento. Então, nesse caso, nesta perspectiva, os alunos eles não assimilariam os conteúdos pela transmissão, mas ela é pautada na redescoberta do conhecimento. Muito bem, então vamos entender melhor como se dá essa didática via aprender a aprender. Aqui se inverte, ou seja, o foco da aprendizagem é o aluno ele é o centro do processo e ele será guiado pelo professor. No entanto, é o aluno que tem um papel mais ativo. Aqui, o professor ele vai ser um especialista ali nas relações entre os alunos, em relações humanas, ou seja, ele atua como um orientador, ele atua como um facilitador. Ele vai criar desafios, ele vai criar situações que vão estimular a investigação dos alunos. E o aluno, por consequência, ele tem um papel mais ativo, mais participativo e ele é considerado o agente da sua própria aprendizagem. Ele é o centro do processo. Muito bem, assim como nós vimos na transmissão-assimilação, existem alguns passos propostos por Dewey em 1959 que nos ajudam a entender como seria uma atividade, como seria uma aula dentro desta perspectiva. Então, esses passos eles são divididos em 5, né? Atividade, problema, coleta de dados, hipótese e experimentação. E as técnicas que nós utilizaríamos dentro deste método são dinâmicas de grupo, pesquisas bibliográficas e de campo, pesquisa de campo, entrevistas e observações, ok? Então, inicialmente se propõe uma atividade que é o ponto inicial da aprendizagem, certo? Então, é uma atividade que ela vai corresponder ao interesse do aluno, então é o aluno que propõe essa atividade, né, essa situação para ser analisada espontaneamente. Posteriormente, se tem a análise desse problema, né, uma tentativa de empreendimento para que se supere essa situação problemática. Então, é apresentada uma problemática pelos alunos. Em seguida, os alunos tentam superar, né, tentam recolher ali técnicas e possibilidades para superar esse problema. E o professor ele vai atuar no sentido de orientar esses alunos, ou seja, o professor ele vai atuar ali na orientação da coleta de dados,
Então, o professor e alunos devem coletar os dados que vão os auxiliar a superar esse problema. E que dados seriam estes, né? Seriam os conteúdos. Que conteúdos que são necessários aos alunos que eles devem compreender para que determinado problema seja solucionado, por exemplo. A partir dessa coleta de dados, os alunos eles vão formular uma ou mais hipóteses para aquele problema e em seguida tentar testar essa hipótese ou essas hipóteses por meio de experimentação. Logicamente, né, que os alunos não ficam livres e soltos, né? Eles são sempre orientados e supervisionados pelos professores. Tá? Posteriormente, né, e paralelo, na verdade, temos uma outra perspectiva, que é a perspectiva do aprender a aprender, e ela é muito pautada dentro do contexto histórico da Revolução Industrial. Então, com a consolidação da nova ordem social, né, dada a transição que nós temos ali a um novo sistema econômico, que é o capitalismo, e que foi, né, impulsionado também com a Revolução Industrial, essa Revolução Industrial ela traz novas perspectivas, ela traz novas formas de se pensar para a sociedade e também acaba influenciando no campo da educação. Então, dentro desse contexto histórico, também ali no século XIX, final do século XIX, início do século XX, né, com as fábricas e tudo mais, nós temos o quê? O controle do processo de trabalho, né, de um grupo sobre outro por meio de gestão de tempo. Então, dentro ali da Revolução Industrial, temos uma preocupação muito grande com a gestão do tempo, um grupo de pessoas que vai acabar supervisionando outro grupo. Nós temos uma racionalização do sistema de ensino com o objetivo de se ter maior eficiência e produtividade, que vejam, são conceitos próximos ali da Revolução Industrial. Temos um controle do tempo também e uma eficiência e a produtividade na distribuição dos conteúdos programáticos. Então percebam, nós tínhamos ali a metodologia da transmissão-assimilação e que aqui a gente acaba elevando, né, essa perspectiva a um outro nível, porque aqui nós nos preocupamos também em transmitir os conhecimentos, mas muito além disso, os alunos vão aprender a fazer, né, vão aprender a trabalhar com estes conhecimentos focados na eficiência, na produtividade e vai haver um controle do tempo por parte dos professores, né? Como nós temos aqui nas salas de aula, nós temos as aulas cronometradas, quando se inicia e quando se termina uma aula, nós focamos muito no desempenho do aluno, né, a quantidade ali que ele aprendeu, que ele pôde aprender, o que ele não conseguiu aprender, correto? Então nós temos um foco muito maior nessa preocupação da eficiência e da produtividade. Então essa nova organização do trabalho pedagógico, nós temos o seguinte, nós não temos mais um único professor que vai ensinar muitos alunos, mas nós vamos dividir os conteúdos, nós teremos um professor para cada tipo de conteúdo, ou seja, temos muitos professores e cada um vai dar conta, né, de uma parte de cadeias de tarefas previstas, cada um vai dar conta de um conteúdo que foi previamente preparado. Aqui o aluno ele é visto como um ser capaz de produzir e ser eficiente. A parte subjetiva ela não é mais considerada, correto? Então o mundo ele é externo ao homem, ao ser humano. E a educação ela vai se constituir num sistema, né, que vai transmitir conteúdos específicos e ela vai modelar comportamentos no sentido de sempre buscar eficiência e produtividade. Essa escola ela se preocupa em ensinar só aquilo que é mensurável e aquilo que pode ser observado também. Então ela se restringe, né, além da transmissão e assimilação, para aqueles conteúdos mais práticos que a gente pode fazer, né, de fato, colocarmos em prática. E aqui nós temos muito mais professores, né, que cada um que trabalho é dividido entre os professores para os alunos. Bom, aqui a preocupação, né, o centro do processo é muito mais no planejamento, visando a obtenção de resultados, visando uma produtividade e eficiência. O professor ele vai deter o controle, né, o intermédio
entre o planejamento e o aluno. Então, o professor ele faz esse intermédio entre o que deve ser ensinado e o aluno. O professor ele é um executor das tarefas em sala de aula e o aluno ele é um receptor. Ele vai executar as tarefas que são idealizadas no planejamento e são passadas pelo professor, são transmitidas pelo professor. Bom, existem alguns passos também, né, propostos por Bloom, ali em 1968, que nos mostram, né, como seria uma aula dentro do aprender a aprender. Passos são caracterização da população e do contexto, especificação dos objetivos e das atividades, ensino socio-individualizado, temos um pós-teste e temos a validação do programa. E as técnicas que nós utilizamos são testes objetivos de avaliação, né, provas objetivas, instrução programada e módulos de aprendizagem. Então, nós dividimos os conteúdos em módulos diferentes e nós testamos antes e depois os alunos, visando sempre essa avaliação da produtividade, da eficiência. Temos, por exemplo, a caracterização da população e do contexto, né? Nós caracterizamos os nossos alunos e o contexto em que eles se encontram por meio de um pré-teste, onde nós vamos levantar o conhecimento desses alunos. Posteriormente, temos uma especificação dos objetivos e das atividades, né, de aprendizagem, de avaliação, a ser realizada individualmente pelo aluno, obedecendo seu ritmo próprio. Então vejam, a gente vai propor objetivos, propor atividades que serão realizadas por cada aluno de forma individual e esses alunos vão obedecer, né, o ritmo daquela atividade. O ensino ele vai ser sócio-individualizado, né? Nós temos atividades complementares e de enriquecimento que são orientadas pelo professor. Depois que nós temos essa atividade, né, de aprendizagem, de ensino, existe um segundo teste, que é o pós-teste, que vai avaliar justamente o que o aluno aprendeu. Vai avaliar o desempenho do aluno e julgar se foi satisfatório ou não. Por fim, temos uma validação do programa em que verifica-se no material, né, instrucional, aquele que foi utilizado, se existem questões a serem melhoradas, a serem corrigidas, sempre pautado na preocupação do desempenho e da eficiência. Então, após o ensino, nós verificamos se de fato os alunos aprenderam ou não, como foi esse desempenho, fomos eficientes ou não, se não, devemos melhorar para a próxima turma. Então, é mais ou menos neste sentido. Posteriormente, né, ali no final do século XX, entre os anos 70 e os anos 80, e muito por conta dos movimentos sociais que surgem, né, neste período, nós temos ali uma nova perspectiva da didática, que nos é conhecida como sistematização coletiva do conhecimento. Aqui, o aluno ele é concebido, né, ele é entendido como um ser concreto, um sujeito histórico, ou seja, ele faz parte da história da sociedade, ele está situado no contexto sociocultural e ele se afirma na ação, reflexão, ação. Ou seja, o aluno ele tem uma ação na sociedade, ele pode refletir sobre sua ação para que a sua próxima ação seja melhor. Então, a educação ela é um processo histórico, global e dialético de compreensão da realidade, pois ele tem como objetivo a transformação. Aqui, dialético significa que pensa sobre si mesmo, correto? Está sempre se autoavaliando. A escola ela é um espaço onde se desenvolve o processo de ação, reflexão, ação, comprometido com ações transformadoras. Então, a escola ela é um espaço, né, de transformação da sociedade. Aqui, a atuação do professor ela é como um mediador entre o saber sistematizado e não só o aluno, mas a prática social dos alunos e dos professores. O aluno, como nós vimos, é considerado um ser histórico, um sujeito portador de uma prática social que deve ser problematizada e sistematizada coletivamente, né, um coletivo que vai problematizar sua prática social, o que eles chamam de praxis social. E o centro do processo desse tipo de didática
não é centrado nem no professor, como na transmissão-assimilação, nem no aluno, como na abordagem do aprender-aprender, e tampouco no planejamento, como é no aprender a fazer. Mas o centro do processo ele está na prática social, na praxis social de ambos, do professor e do aluno. Então, aqui existe uma troca, né, de conhecimentos entre professor e aluno. O professor ele é o mediador entre o saber sistematizado e a prática social, aquilo onde os alunos atuam. O aluno é um ser histórico, portador de uma prática social a ser problematizada, e a prática social é justamente o centro do processo. Uma prática que determinado grupo de pessoas na sociedade possui é o que será problematizado, é o centro da aprendizagem. E existem alguns passos, né, para a gente entender melhor como uma aula se daria dentro da sistematização coletiva do conhecimento. E esses passos foram sugeridos por Martins, né, em 2006, e nós temos ali 4 passos, que são caracterização e problematização da prática social, explicação da prática, compreensão da prática e elaboração de propostas. As técnicas que nós devemos utilizar são atividades coletivas de sistematização de conhecimento, grupos diversos, exposições, plenárias, projetos, debates, ou seja, são práticas coletivas que vão problematizar e vão sistematizar aquela prática e aqueles conhecimentos. Então, dentro de uma sequência didática, dentro de uma aula, nós temos a caracterização e a problematização de uma dada prática social, que é comum aos alunos e aos professores. Nós temos uma explicação dessa prática mediatizada, né, mediante um referencial teórico. Então, nós vamos pesquisar referências que nos ajudam a entender melhor essa prática. Tem-se posteriormente a compreensão da prática, né, numa totalidade, por exemplo, numa exposição, né, num grupo de debate, numa plenária. E posteriormente uma elaboração, né, juntamente do professor, professores e alunos, uma elaboração de propostas a fim de intervir, né, de intervenção naquela prática, tendo em vista a transformação daquela prática. Então vejam, existe uma ação, né, dentro da prática social de ambos, do professor e do aluno. Posteriormente, existe uma reflexão sobre aquela ação, né, uma elaboração de novas ações para que a gente possa transformar aquela ação em uma nova ação. Então, a questão aqui é a transformação. O objetivo é sempre ter em vista a transformação de práticas sociais, transformação de ações. Tudo bem, gente? Então, aqui eu finalizo, né, esse resumo, essa apresentação das perspectivas da didática e vai ficar esse vídeo como uma complementação, né, à carga horária EAD. Então, muito obrigado a todos e até mais.